Bom dia, sapiens! Hoje é feriado municipal, dia da Nossa Senhora de Conceição. Eu diria feriado porque é aniversário da cidade de Bragança. Giovanni, mas não é. Mas é através da Nossa Senhora da Conceição que surge a cidade de Bragança Paulista. Vocês sabiam disso? Pois é, lembre-se que era Vila Nossa Senhora da Conceição em Jaguari antes de se tornar Bragança Paulista, né? Quando foi fundada em 1763 por Antônio Pires Pimentel e sua esposa Inácia, né, lá nos tempos de outrora. Lembrando que ela já foi avistada em 1601, tá? Lá do Pico do Lobo, né? Bom, hoje eu vou levar vocês às ruas da cidade de Bragança para visitar alguns pontos ocultos, entre eles o Marco Zero, onde de fato se iniciou a cidade de Bragança, né? E para isso a gente vai levar dois guias. A lei orgânica do município, que todo cidadão deveria ter em casa, tá? E esse livro, que é a versão de 1943, mas ele mostra então a história desde 1601, quando ela foi avistada por Dom Francisco de Souza, lá do Pico do Lobo, que eu falei para vocês, tá? Então a gente vai no Marco Zero, que é uma placa no chão da cidade, onde tudo iniciou, né? Por conta dessa santa, Nossa Senhora da Conceição. Depois a gente vai também no ponto geodésico aqui de Bragança, inclusive é um assunto que eu debati esses dias com meu amigo, o Luiz Palambello, que foi inclusive meu ajudante, me ajudou no meu TCC sobre a história de Bragança e tudo mais, né? Então eu achei legal, vou estar mostrando para vocês onde é o ponto geodésico, que é um ponto fixado no solo da cidade de Bragança, onde você tem ali um ponto exato de coordenada geográfica, né, de latitude, longitude e altitude de Bragança, tá? Vou mostrar também onde fica uma lápide, ou tentar mostrar a lápide, né, o túmulo ali, onde tombou, onde morreu o último combatente da Revolução de 32. Eu digo tentar porque ela fica hoje fechada, escondida no meio do mato, perto do Lago do Tabuão, tá? Então vamos tentar filmar ele. Mas eu acredito que a gente consegue sim filmar para vocês, tá? Então, como bom historiador, e hoje vocês vão ver uma das minhas formações aqui na prática, né? Vamos à fonte historiográfica. O que o livro fala pra gente? Onde é o Marco Zero de Bragança? Vamos ver se nós achamos. Então, olha só. Primeira coisa, no topo da colina. Então, a gente sabe que a gente vai ter que olhar para o morro. Ali é a formação da cidade de Bragança. Depois, olha só. O que ele traz pra gente aqui? Bom, ele fala aqui, ó, que ela começa através de uma promessa religiosa, no caso a santa que eu falei para vocês, Nossa Senhora da Conceição, certo? E ali iria cravar ali o marco por onde se deveria iniciar a formação de uma grande cidade. Então, a gente já sabe que para a gente procurar o Marco Zero, onde a gente vai achar essa placa que está no chão da cidade, a gente tem que, e usando o livro como guia, a gente vai então para uma colina e ali a gente vai achar o Marco Zero através de uma capela, onde tudo começou. Então bora lá. Vamos lá, pessoal. Primeira história, né? Eu falei que ao longo do caminho eu vou contando algumas histórias. Nesse prédio aqui, ó, hoje é número 441. Mas em 1955, esse prédio aqui era o número 114. E aquele ali, se eu não me engano, era o 423. O que aconteceu? Exatamente nesse prédio, entrou um avião nesse prédio, onde matou, ele na verdade ficou enroscado num fio que já existia aqui em 1955. E aí matou Dalmácio de Souza Ferraz, que foi um dos fundadores do Aeroclube, e o filho dele, o Dalmacinho, que tinha só 7 anos de idade. Os dois morreram carbonizados, tá? Então ele bateu nesse prédio e depois ele caiu no prédio do lado, né? Acabou pegando um fogo. Então a gente está aqui na rua Doutor Freitas, Bragança Paulista, tá? Esse daí. Tava passando aqui no caminho e achei legal contar essa história para vocês. Então nós tivemos um acidente aéreo aqui que matou o fundador do Aeroclube e o filho dele carbonizados. Foi exatamente aqui, ó. Estou aqui em frente ao memorial da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, com o nome, né, dos pracinhas mortos da Segunda Guerra Mundial. E de frente a gente tem aqui a Igreja do Rosário, né? Essa igreja aqui, para quem não sabe, ela foi construída por escravos. Inclusive o TCC do meu amigo Jonatas, na Faculdade de História, né, foi sobre a origem dessa igreja. Por que construída por escravos? Porque eles estavam construindo uma capela para que eles pudessem adorar. Porque os escravos, né, como não eram dignos de estar entre os brancos, inclusive no Brasil colônia, escravo, o preto, ele não tinha alma, né, ele era um animal, então ele não podia frequentar a igreja
matriz, né? Que era a catedral ali do centro. Então eles tiveram que construir uma igreja para que eles pudessem vir para cá e aqui, sozinho, entre eles, cultuar a Deus, né? Os santos e tudo mais. E assim nasce então a igreja do Rosário. Então, olha só, pessoal, seguindo o nosso livro, a gente chegou aqui no marco zero, no ponto zero, né? Segundo ele descreve a história aqui de Bragança, da onde iniciou então a cidade. Então, eu já fiz um 360 em volta da igreja. E olha só, a gente encontra aqui, ó, na escada da igreja, a placa do marco zero. Então, olha aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu vir pra cá por causa da sombra. Tá aqui, ó. Aqui então se encontra o marco zero da cidade de Bragança, na praça central. E é exatamente daqui onde começou a cidade, então. Então a gente tem a placa, olha só. Protegido, inclusive, pelo IBGE. A gente pode dizer que aqui é um ponto, inclusive, geodésico, né? Aqui da cidade. E já já a gente vai ver um outro ponto geodésico lá para baixo. Então aqui é o marco zero de Bragança. Então, pessoal, olha só. Aqui, ó, tá escrito, ó, um cumprimento feito a Nossa Senhora da Conceição. Por isso que a Catedral de Bragança, ela se chama, né, a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Então, se a gente seguir a história da origem, né, da capela, a primeira capela que construíram aqui nesse exato local, no marco zero da cidade, aqui era a Capela Nossa Senhora da Conceição. E hoje, né, depois de várias e inúmeras reformas, a gente tem essa igreja, tá? Então, pessoal, basicamente, o marco zero é o ponto de início de uma cidade, onde tudo começa, certo? E delimita também o território até onde vai. Então, a partir desse ponto, eles conseguiam medir até onde iam as terras de Bragança. Então, até o limite, por exemplo, lá de Tuiuti, de Pedra Bela, eles começavam a contar a partir desse marco zero, né? Através de léguas, né? As medições aí da época. Então, eles iam até o local onde eles queriam, partindo desse ponto inicial, onde iniciou a cidade de Bragança. Inclusive, olha aí, pessoal fazendo a procissão da Santa, ó. É isso. A gente pode dizer que, por isso que eu comentei, né, pessoal? Eu acredito que hoje poderia ser comemorado, inclusive, o aniversário da cidade de Bragança por conta disso, tá? Porque a cidade de Bragança surge exatamente aqui, ó, nesse ponto. E aí você tem a igreja, né, da Nossa Senhora da Conceição. Certo? Então é isso, bora para o nosso próximo ponto, que é o ponto geodésico, que fica lá para baixo. Vamos lá, pessoal. Outra coisa que é verdade e não é um mito, então é uma história que não é mito, é o túnel que existe dentro aqui do Teatro Carlos Gomes, tá? Do Centro Cultural. Bom, existe sim um túnel, ele fica aqui no saguão 1. Eu queria entrar para tentar mostrar para vocês, porém tá fechado, hoje é feriado, né? A prefeitura não trabalha. Mas existe sim esse túnel, ele não é um mito, né? Ele sai lá no Colégio das Madres, tá? Passa aqui pelo Jardim Público, né? E existiu sim. Óbvio que depois de inúmeras reformas que foram feitas aqui no teatro, ele foi fechado, né? Ele foi demolido, para que ninguém pudesse entrar nele, se perder, sofrer algum, né, sei lá, né, qualquer acidente, porque é um túnel antigo, né? Igual aquele que tem nos moldes lá do Dr.